A minha presença aqui como membro titular da CCJ, né, ela busca trazer essa visão do Congresso nesse debate aqui importante. Tive a experiência também de ser subrelator do novo Código de Processo Civil, né, a nova parte geral, o livro 1 do novo CPC ficou sobre a nossa condução na Câmara dos Deputados, e foi na Câmara dos Deputados onde realmente se formatou, né, o esqueleto principal do novo Código de Processo Civil. Lá nós tivemos grandes desafios, entre eles um tema que me recordo muito bem a época, né, trouxe a necessidade de um aprofundamento muito grande de estudos, a nova disciplina do capítulo sobre mediação e conciliação, né, e, no meu entender, o novo CPC, referente ao que existia no antigo Código de 73, ele trouxe, né, uma evolução muito forte. Nós nos dedicamos muito a essa nova disciplina da mediação e da conciliação, buscando vê-lo como a forma preferencial da solução dos conflitos. A nossa cultura jurídica, né, durante muito tempo, e ainda remanesce hoje, ela via o prolongamento do processo judicial como uma forma de se ganhar tempo. E hoje, mais do que nunca, a mediação, a conciliação, ela tem sido essa forma preferencial de solução dos conflitos, e a arbitragem, ela traz essa visão, né, sobre o tema, a solução desburocratizada, simplificada e que entrega resultados. O Congresso, e o presidente Arthur Lira falou aqui um pouco mais cedo, ele tem um processo legislativo de muito amadurecimento, né? Então, às vezes a gente compreende um pouco, naturalmente chegou a mim muitas das preocupações que fomentaram, inclusive, a realização desse seminário hoje, de que uma proposta que é lançada, quando ela é publicada na internet, ou aquele documento PDF que circula nos WhatsApp, né, se tem a impressão de que é aquilo que irá à votação. Mas não, qualquer proposta de qualquer parlamentar, ele pode escrever o que quiser ali. O processo de debate é que importa. E a CCJ é o coração pulsante daquela casa, né? Ali onde os grandes debates técnicos são feitos. Não é no plenário. O plenário, ele é quase uma arena, né, onde ali você vem numa posição já decidida. Então, nas comissões temáticas é o mais importante. A CCJ está debruçada sobre o tema. A palavra do presidente Arthur Lira foi muito tranquilizadora, né? Não há previsão alguma desse projeto avançar nesse curto espaço de tempo, até porque, e concluo, né, com duas referências do que foi falado aqui hoje, há uma percepção de que a autonomia da vontade ela é pilar básico. E não se precisa de lei para se regulamentar alguns ajustes que precisam ser feitos. Ficou muito claro de quem tem o know-how, de quem tem a expertise do dia a dia, de que há aperfeiçoamentos a serem feitos. Mas não é através de lei. Talvez é o grande erro brasileiro, é querer fazer lei para se definir detalhes. Então, se há salvaguardas que devem ser feitas, se há ajustes, não vejo sendo a lei o caminho para fazê-lo. A autorregulação, como se disse aqui, pode ser um caminho melhor. Há aperfeiçoamentos que podem ser feitos por leis, a porta está aberta, a mão do parlamento está estendida para que se receba de quem vivencia isso no dia a dia, para que a gente possa, naquilo que é possível e precisa através de lei, ser feito. Eu acho que para iniciar, né, o debate, é esse o encaminhamento em nome do Congresso que a gente gostaria de colocar na mesa. Obrigada, deputado. Gostaria, Fabiane, só de dizer e agradecer também ao deputado Efraim, quando eu liguei para convidá-lo, que nós temos aqui o privilégio, tivemos o presidente Arthur Lira, temos o deputado Efraim, que é agora senador eleito. Então, que na Câmara dos Deputados temos o deputado Arthur Lira, que expressou como deve ser conduzido o processo, e agora o deputado Efraim, que no ano que vem assume uma cadeira no Senado. Tenho certeza também que esse vai ser o encaminhamento possível por lá.
Se votarem alguma coisa na Câmara, já vou estar lá no Senado para receber e cuidar, né? Se for para acelerar, vamos. Se for para debater mais profundamente, também terá um salvaguarda por lá. Bem lembrado, Fernando. Obrigada, deputado e senador eleito Efraim. Convido agora a falar, então, o nosso sempre ministro e ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça, César Asfor Rocha, para suas considerações iniciais, por 5 minutos. Muito obrigado. Inicialmente agradeço ao Fernando a possibilidade de participar deste evento, sendo um dos seus debatedores sobre um tema realmente de grande importância. Primeiramente, eu gostaria de deixar, e sobretudo ao lado de pessoas tão ilustres e conhecidos, saber, sobretudo no campo da arbitragem. Primeiramente, eu gostaria de registrar que desde quando esse projeto de lei veio à baila, a comunidade de arbitragem passou a tê-lo como objeto de grandes discussões. Discussões, inclusive, muito focando alguns temas que estão contidos, como o aprofundamento do dever de revelação e no que diz respeito a procurar alargar a transparência. Essas eram as tônicas, os pontos principais que se diziam que seriam abordados nesse projeto de lei. Já depois se vê, e as críticas foram muito contundentes, procedentes, a quantidade de artigos que foram registrados, os debates que estão sendo desenvolvidos, quantos seminários já foram celebrados, já foram oportunizados. E, depois disso, e agora nós tivemos a palavra autorizada do ministro Luiz Felipe Salomão, passou-se a se cogitar da desnecessidade dessa lei. O fato é que, por uma razão ou por outra, a lei ela trouxe motivos para esse projeto trouxe motivos para grandes reflexões. Como disse o senador Efraim, por enquanto, esse projeto caminhou o seu primeiro passo, isto é, foi exposto, mas tem um longo caminho a ser percorrido lá no Congresso Nacional, sobretudo na Câmara dos Deputados, no primeiro momento. O outro ponto que eu gostaria de registrar é que é preciso haver uma maior conciliação da visão do judiciário no que diz respeito à arbitragem e da visão daqueles que militam na arbitragem com relação às interferências do judiciário. Precisamos estabelecer mais um ponto de convergência do que pontos de desconfianças. Há desconfianças muito grandes de parte a parte. O juiz, ele se acha, vamos dizer assim, ameaçado pelo poder dos árbitros cada vez mais crescentes, dado que as questões mais relevantes, de maior impacto, sobretudo de maior impacto negocial e mais especializadas, estão no âmbito da arbitragem. E o contingente da arbitragem se sente ameaçado pelas correções ou interferências que o judiciário tem feito depois no curso ou após o término das arbitragens, naquilo que não diz respeito, evidentemente, ao mérito do direito que estava sendo posto em discussão naquelas arbitragens. Com isso, a gente percebe que tem pontos a serem examinados, a começar da conveniência ou não da lei da arbitragem, se ela fere e até onde fere a pedra de toque da arbitragem, que é a vontade das partes. A arbitragem existe em razão de contrato. Eu, particularmente, entendo, eu não sou favorável ao projeto de lei, com todo respeito ao senador Efraim. Ele traz alguns inconvenientes. Ele traz alguns inconvenientes. Então, nós já temos aqui, eu acho, eu sei que o Celso também é contra, não sei se a doutora também, pelo que eu ouço falar, é também contra. Então, nós estamos... O Fernando também mostrado contra. Mostra que o caminho pode ser o arquivamento, inclusive. Não, no mínimo, está a exigir maiores debates. Quando nada
deve-se esperar da Câmara dos Deputados é possibilitar um maior debate para que possamos chegar a um resultado de maior convencimento da desnecessidade da lei e deixar que o aprimoramento se dê por iniciativa própria do contingente arbitral, ou que possamos trazer novos institutos a serem aperfeiçoados com o intuito de melhorar a condução da arbitragem no Brasil. Ministro César Asfor Rocha, com quem eu tenho o privilégio de ter uma relação tão liana, tão antiga. Muito obrigado por suas palavras sábias aqui. E o ponto do meio, o centro, sempre é o que deve ser procurado, não é? Acho que esse é o objetivo deste debate, promover uma discussão profunda sobre um tema tão relevante para o desenvolvimento do país, como é o sistema da arbitragem, que existe já há 26 anos, e o Brasil é um dos modelos aí no mundo para esse tipo de sistema. E acho que estamos chegando aqui a pontos muito importantes que vão ser usados, tenho certeza, pelo senador eleito Efraim, quando estiver no Senado, pelos deputados no ano que vem, quando vão aperfeiçoar todo esse debate. Eu queria agradecer, então, ao ministro César Asfor e passar a palavra para o advogado e árbitro Celso Xavier, e o senhor tem 5 minutos, por favor. Muito obrigado, Fernando. Agradeço a você, ao Poder 360 pelo convite. Agradeço ao AB também e por ter a oportunidade de estar aqui com todos, debatendo esse tema que é tão importante, principalmente na presença dos painelistas aqui, que certamente já agregarão mais valor à discussão. A arbitragem é um instituto que está sujeito, como qualquer outro, a críticas, a melhorias, e isso faz parte do dinamismo jurídico. A sociedade muda, as disputas mudam e os problemas passam a surgir, né? Me filio aqui, adiro totalmente a opinião dos demais em relação ao projeto de lei. Acho que o projeto de lei ele é ruim, para se dizer o mínimo, com todo o respeito. Ele é desnecessário, muito embora, e isso tem que se ressaltar, que ele ataque alguns problemas que existem. Ele, na verdade, não é a melhor solução, não é o melhor medicamento, mas alguns problemas que lá estão, de fato, existem. Basicamente, ele fala de árbitros que não conseguem imprimir celeridade aos seus casos, que estariam, por exemplo, atuando em mais casos do que teriam disponibilidade. Limitar o número de arbitragens é um absurdo. Eu gosto daquela velha máxima: se você quer um problema resolvido, dê alguém que não tenha tempo. Isso é verdade. Por vezes, uma pessoa que tem 60, 70 arbitragens, certamente não, pode dar uma decisão mais célere e melhor do que um que tem 2 ou 3 casos. Então, a questão quantitativa está longe de ser a melhor forma de solucionar isso. Mas, que é um fato, que as arbitragens têm demorado mais do que se esperava, do que ocorria antigamente, isso é um dado. É um dado. Eu tenho arbitragens no escritório que já estão no seu 3º ano, no seu 4º ano, indo para o 5º ano. E um grande atrativo da arbitragem é a celeridade, é a eficiência. Então, se isso não acontece, a gente perde a conexão com o principal. E eu me conecto com o segundo tema, que é os clientes. A arbitragem é uma prestação de serviço. É uma prestação de serviço contratual que os clientes escolhem os seus árbitros, escolhem a Câmara e decidem colocar naquele contrato aquela forma de resolução de disputa. Se o serviço não for bem prestado, o cliente foge. E o que acontece, às vezes, nessas discussões, e aqui é um tom crítico até, em grandes congressos de arbitragem, é que eles parecem o pastor pregando para o convertido. Ou seja, nós, e eu estou incluído nisso, numa redoma dos arbitralistas, nós falamos para nós próprios, para o espelho, mas nós não queremos ou não ouvimos aquilo que o cliente fala. Se o cliente reclama, ele tem razão. Ele talvez não tenha a melhor solução, mas a gente precisa ouvi-lo, para justamente, dentro da técnica, que aí entra para a nossa seara, ver qual a melhor forma de evoluir naquilo. Então, se o cliente fala, a arbitragem não é tão rápida, não é tão eficiente como já foi, ou como eu esperava, nós temos um problema. Se nós nos fingirmos de mortos e não atacarmos esse problema, a arbitragem vai diminuir.
Logo, aqueles prestadores de serviço, advogados ou árbitros, vão perder trabalho. Temos que atacar isso. Um outro ponto do PL importante é sobre o artigo 14 da Lei de Arbitragem, que é o dever de revelação. Se muda ali dúvida justificável, que é o que está no artigo 14, para dúvida mínima. Eu confesso que eu não sei qual é a grande diferença. Para mim, dúvida é dúvida. E se tiver dúvida, qualquer que seja, grande, mínima, máxima, profunda ou rasa, ela precisa ser revelada. Esse é o fato. Agora, também há um tom de crítica, porque esse é um tema amplamente debatido. Precisa de lei? Não, mas precisa de jurisprudência, sem dúvida. Grande parte das ações anulatórias que tem tomado um volume muito maior, recentemente, não tão recentemente, mas talvez nos últimos 2, 3 anos, tem como motivo principal uma falha, uma alegada falha no dever de revelação. E os tribunais são antagônicos em relação a várias questões relacionadas a esse tema. Qual é a perspectiva da revelação? É do árbitro ou é da parte? Há dever de revelação quando não há um dano? Ou seja, há nulidade quando não há dano? Sim ou não? Enfim, existem aí pelo menos 4 ou 5 temas que podemos debater em maior profundidade em relação a isso. E a jurisprudência também é antagônica, tem precedentes para todos os lados. Em São Paulo, talvez seja o tribunal que concentra, até pelas sedes das arbitragens, em grande parte, ficarem em São Paulo, o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo oscila em relação a isso. Precisa de lei para corrigir? Não, mas precisa do STJ para corrigir isso. Talvez seja um bom tema para o STJ, justamente com a sua visão macro e sistêmica, como disse o ministro Salomão, tanto apoia a arbitragem, verificar essa questão e disciplinar quais são grandes estándares para que os juízos inferiores e também os próprios tribunais arbitrais possam avaliar a questão da revelação de uma maneira um pouco mais objetiva. Muito obrigado, Dr. Celso Xavier. Eu estava aqui, enquanto o senhor falava, pensando como nós, na sociedade brasileira, somos abençoados por termos uma democracia tão sólida já há algumas décadas. Porque, até em respeito à deputada Margarete, que é autora do projeto, por mais problemático que seja, teve o efeito de precipitar o avanço do debate que estamos tendo aqui hoje. Só isso já é um grande valor que a deputada Margarete nos ofereceu. Todos nós discutindo como aperfeiçoar, seja por autorregulamentação, de que forma for. E eu sou daqueles que acredita de maneira convicta na democracia e no valor do Congresso. Acho que houve um discurso nos últimos anos muito ruim contra deputados e senadores como um todo, como se não contribuíssem como deveriam. Eu, ao contrário, eu acho que quanto mais o Congresso atuar, quanto mais ele for valorizado, melhor é para a democracia brasileira. Está aqui o deputado Efraim, que agora é senador eleito. Eu acho que nós temos que agradecer. Estamos num momento de recorde democrático no Brasil, não é? Com 9 eleições presidenciais seguidas, com a garantia da posse do eleito que saiu das urnas. Isso não é pouca coisa. E com esse debate que estamos promovendo junto com a OAB Nacional, acho que vamos contribuir mais ainda. E os congressistas sempre terão como nos ajudar, porque podem fazer a pontuação correta, né? O presidente Arthur Lira veio aqui e disse, logo cedo, nós não seremos assodados, nós queremos melhorar o sistema. Fiquem tranquilos, não sairá do Congresso nada que prejudique um sistema que funciona já tão bem. Então, é muito importante isso que os 3 já falaram, deputado Efraim, ministro César, agora doutor Celso. Então, acho que com isso a gente está cumprindo o nosso papel aqui. Eu queria passar, então, a palavra para a doutora fazer a sua apresentação inicial, advogada e presidente da Camarb, a Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial, a doutora Flávia Bittar. Doutora Flávia, por favor. Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas que aqui estão conosco, e aqueles que nos assistem virtualmente. Antes de mais nada, gostaria de cumprimentar os meus colegas de painel,
na pessoa do ministro César Asfor Rocha e da doutora Fabiane Oliveira, que aqui me acompanha como presença feminina do painel. Gostaria também de agradecer muito ao Poder 360, na pessoa do senhor Fernando Rodrigues, pelo convite que me foi feito para estar aqui, também ao AB Nacional, em nome do seu presidente, José Alberto Simonetti, que aqui está representado pelo doutor Daniel Jacó, pelo convite para participar dessa conversa sobre um assunto tão importante, efetivamente, que tem tomado muito do nosso tempo, da nossa energia, e que, justamente pela relevância da matéria, merece um amplo e aprofundado debate, de forma democrática, de forma republicana, como tem sido falado aqui. A fala do presidente Arthur Lira nos deixa bastante aliviados, no sentido de que isso ocorrerá, e por isso estamos aí aguardando ansiosamente pela audiência pública, que já foi aprovada pela CCJ, e por outros debates aí que poderemos realizar com todos os setores da sociedade, que podem ser impactados pela alteração, pela eventual alteração da lei de arbitragem. A exemplo do que aconteceu, como bem lembrado aqui também, já pelo ministro Salomão e pelo presidente Arthur Lira, em 2015, quando houve ajustes na lei de arbitragem promovidos sob a liderança do ministro Salomão, que montou a comissão de juristas e que contou com amplo debate de vários setores da economia. Portanto, eu gostaria de deixar claro que a Camarb se mantém à disposição para esse debate. Eu acho muito importante, fomos procurados aqui pela representante da CNI, que também traz uma preocupação em nome da indústria, que são os usuários da arbitragem, para que a gente, então, possa promover esse debate. Sobre o tema do painel, né, Congresso, Sociedade e as Empresas, eu acho que o projeto de lei 3293, ele tem uma relevância e ele é o ponto central da nossa conversa aqui no dia de hoje, e eu gostaria de trazer um pouco essa história para que possamos fazer uma conclusão em relação a esse projeto. Graças ao esforço do saudoso senador Marco Maciel e de um grupo de juristas por ele convidado, o Poder Legislativo nos proporcionou implantar no Brasil um mecanismo eficiente de solução de conflitos, inspirado pela Lei Modelo da Uncitral, que vem atendendo aos anseios dos usuários há mais de 25 anos. E depois de muito esforço, de muito trabalho de profissionais considerados visionários naquela época, no final da década de 90, por pelo menos mais 10 anos, em divulgar o Instituto da Arbitragem, hoje a arbitragem é consolidada em nosso ordenamento jurídico. E ao longo desses 25 anos, o Poder Judiciário tem exercido com muita maturidade o controle posterior da sentença arbitral, na linha do que se verifica nos países desenvolvidos, conferindo segurança jurídica ao Instituto. E isso, obviamente, favoreceu a atração de investimentos privados, principalmente os investimentos internacionais, como também já foi muito bem abordado. E existem estudos de direito e economia que não deixam dúvidas da importância da arbitragem para o desenvolvimento econômico. Exemplo disso, o livro Direito, Economia e Empresa, de Armando Castelar e Jairo Sade, que traz um estudo empírico muito importante sobre isso. E hoje o Brasil está no 2º lugar do ranking das arbitragens CCI, o que mostra realmente a importância do Brasil para a arbitragem, não só doméstica, mas também para a arbitragem internacional. E essa mesma segurança jurídica que foi construída e que hoje é consolidada, ela pode ficar abalada em razão dos receios surgidos a partir das propostas do projeto de lei. Mas as falas do presidente Arthur Lira e do ministro Salomão nos tranquilizam muito, no sentido de que teremos efetivamente a oportunidade de debater o assunto com tecnicidade e serenidade. A arbitragem precisa ser aperfeiçoada? Pode ser aperfeiçoada? Claro que sim. Como tudo nessa vida, como todos nós, que vamos amadurecendo e evoluindo com nossas experiências e com a própria evolução da sociedade. Assim é o direito, é algo vivo, que evolui para atender os anseios da sociedade e não se tornar obsoleto. E o mesmo ocorre naturalmente com os meios de aplicar o direito, que igualmente devem evoluir e buscar a sua melhor versão. A arbitragem passou por uma bela revisão em 2015, após amplo debate, e incorporou à legislação práticas adotadas e referendadas pela jurisprudência, como a questão das medidas cautelares e do uso da arbitragem pela administração pública. E é importante que a gente faça sempre esse exame de consciência para verificar onde podemos ainda aperfeiçoar, de acordo com a evolução do Instituto e com os anseios dos próprios usuários, que são os destinatários finais desse mecanismo. Mas é muito importante também, mais uma vez lembrando a fala do ministro Salomão, que esse aperfeiçoamento venha pela autorregulação. Isso já vem ocorrendo. As câmaras, apesar de... É muito interessante notar que, apesar de não haver o colégio de câmaras arbitrais, que eu particularmente acho que não é o caso,
As principais instituições arbitrais brasileiras têm um diálogo constante. É uma comunidade muito unida e basta fazer um breve comparativo das regras das instituições arbitrais que poderá ser verificado que os regulamentos eles caminham na mesma linha, na linha das melhores práticas. Mas é necessário ter em mente que nós estamos no âmbito da iniciativa privada, cabendo ao usuário buscar a instituição de sua preferência, também como bem lembrado pelo Dr. Jacó. Bom, eu fico por aqui agradecendo a atenção e permanecendo à disposição para os debates. Obrigada. Muito obrigado. Queria agora, Fabiane, encaminhar as perguntas agora individualmente para cada um dos nossos convidados, que terão alguns minutinhos para responder, e a gente sempre aberto aqui à intervenção. Quando alguém julgar que é necessário fazer uma intervenção, sinta-se à vontade. Por favor, pois Fabiane. Não, Fernando, a gente tem mantido a mesma dinâmica do painel anterior, portanto, cada um dos senhores teria ali mais ou menos 3 minutos para cada resposta. Deputado Efraim, a arbitragem realmente tem se consolidado como uma solução extrajudicial, isso já foi dito amplamente aqui. Ainda pode ser ampliada, os números certamente mostram isso, desonera o judiciário e a gente sabe que é a sociedade resolvendo seus próprios conflitos, né? A expectativa de desenvolver esse debate no âmbito do legislativo, também com a participação de representantes da classe jurídica, quer dizer, a classe política recebe bem a participação da classe jurídica nesse debate? Fabiane, o Poder Legislativo ele tem essa vocação, é ser mediador, tá certo, das situações e das discussões que podem levar à norma. A norma ela é valor também da sociedade. Ela não pode ser concebida apenas e usar a figura ilustrativa dentro dos muros do Congresso. O Congresso não tem muros, exatamente para que você possa receber essa participação da sociedade. E esse debate legislativo, ele é, às vezes, moroso mesmo por necessidade. O Congresso ele não pode ser uma casa de fabricar leis. Eu trago o exemplo de um colega meu, jurista, que foi fazer um doutorado em Coimbra, e lá, com um dos grandes nomes doutrinadores, vou reservar aqui, disse, me traga uma ideia aí de uma PEC, de uma emenda que possa melhorar a Constituição brasileira. Ele diz, você devia cortar logo uns 70 artigos. Comece por aí. Em vez de você acrescentar, retire. Seria por aí uma das grandes iniciativas. Então, pegando essa metáfora para trazer por tema, achar que é a lei quem vai resolver os temas, a gente já viu aqui que não é a solução. Pode haver problemas empíricos, frutos da experiência, com número de árbitros, com critérios de qualificação, com critérios de seleção? Pode. A lei é quem resolve isso? Não. Ponto. Não tem para que a gente ficar insistindo tanto nisso. Não é lei o instrumento para resolver esse tipo de problemas que foram citados. Então, a proposta apresentada, ela tem um condão positivo de suscitar o debate, mas ela traz a vacina equivocada, talvez para uma doença que exista. Então, essa doença tem que ser tratada antes que vire um câncer, que possa matar o próprio sistema. Então, o Celso aqui trouxe, temos, o ministro César também, a Flávia tem esse conhecimento, e o parlamento terá essa vocação de ser uma porta aberta, uma mão estendida para receber. E aí, no tempo que me resta, o Fernando fez um comentário aqui que é importante, a vocação do parlamento. O Oscar Niemeyer foi sábio, quando ele colocou o prédio do Congresso entre os poderes. De um lado, o Supremo, do outro, o Planalto, e o Congresso está ali no meio. Ele tem essa vocação de ser o mediador dessas tensões interpoderes para que possa valer a nossa Constituição Federal quando diz que os poderes devem ser independentes, porém harmônicos. E veja qual é a beleza da nossa democracia. No poder executivo está quem ganhou a eleição. Quem forma o seu ministério, quem vai governar o país, é a maioria que ganhou a eleição. No Congresso está 100% do Brasil.
está representado quem ganhou, mas está representado também quem perdeu. E é por isso que esse equilíbrio de forças faz com que o Congresso seja a trava, né, de freios e contrapesos para evitar o cheque em branco. Ganhar uma eleição não é um cheque em branco para que se passe qualquer proposta. E qualquer proposta como essa apresentada, ela terá avaliação do Congresso, que pode levar à frente o debate, como, já para concluir, como a finalização, né, do debate do projeto pode ser seu arquivamento. Não é preciso que ande ou que passe alguma coisa. Pode não passar nada, pode ser arquivado. E pode-se, inclusive, eliminar tudo o que ele traz e, quem sabe, dessas discussões, Fernando, conceber algumas medidas que, por lei, talvez possam aperfeiçoar o sistema e esse mesmo projeto, num substitutivo, tá certo? Se aproveitar já a tramitação dele, não, as medidas, talvez ali no artigo 3, no artigo 7, por exemplo, se pode fazer uma modificação que é positiva. Então, também cabe no processo legislativo esse tipo de alteração, né? E é para isso que estamos à disposição. Contem conosco. Insisto e termino da mesma forma como comecei. A vocação do parlamento é ter a porta aberta, a mão estendida, num gesto de humildade, para reconhecer quem tem o expertise, quem tem o know-how e vivencia o tema do dia a dia, que possa nos passar, né, as alterações. O nosso propósito é liderar o processo de transformação. Aí sim é com a gente. Mas é de vocês que a gente tem que receber o que é que pode melhorar e aperfeiçoar o sistema. Muito obrigado, deputado Efraim. Vou fazer agora a pergunta para o ministro César Asfor Rocha. Ministro, o Brasil sempre teve uma cultura judiciária muito forte. A lei de arbitragem, que está há 26 anos em vigor, foi capaz de atenuar esse cenário no país? Quais foram, na sua avaliação, ministro, as mudanças nas resoluções de conflito, principalmente entre as empresas até aqui? Muito pertinente essa sua colocação. Mas é preciso primeiro consignar que a arbitragem ela não tem o propósito, nem pode ter, nem poderia ter, de desafogar o judiciário. Se vê, por exemplo, o número, ainda que sempre crescente, de pendências que estão sendo resolvidas no âmbito da arbitragem, é infinitamente menor das disputas que estão no judiciário estatal. Hoje, por exemplo, no Brasil, nós temos cerca de 75 milhões de processos em andamento, processos novos e processos antigos. A cada ano tem ingressado mais do que sendo encerrados esses processos judiciais. E os processos da arbitragem é um número infinitamente menor. Na verdade, a arbitragem ela tem o propósito não de desafogar, como eu disse, mas de ser um elemento auxiliar da solução dos conflitos, auxiliar ao Poder Judiciário. A grande dificuldade é porque a nossa formação burocrática, cartorial, fortemente impregnada pela cultura portuguesa, leva a pensar que as soluções só podem se dar no âmbito estatal. Quando, na verdade, a maioria das ações tem que ser, das disputas tem que ser dirimidas no âmbito estatal. Mas aquelas disputas mais complexas, e a isso é que se destina a arbitragem, as disputas mais complexas, mais especificadas, de temas realmente de pouco conhecimento, sobretudo para o mundo jurídico, para o juiz de carreira, ou para o juiz de profissão, esses temas mais complexos podem ser melhor decididos no campo da arbitragem. Tanto é assim que, não necessariamente, os árbitros têm que ter formação jurídica. Eles podem ter formações específicas para aqueles temas que estão sendo discutidos. Ademais disso, além de se destinar a temas mais complexos, de maior complexidade, ela também se destina a dar mais conforto às disputas
em que estão envolvidas empresas de diversidade de nacionalidade. Porque, evidentemente, que se uma empresa brasileira vai para a disputa com uma empresa, ainda que do continente sul-americano, vai causar desconforto se essa disputa se der no Brasil, como causará desconforto para a empresa brasileira se essa disputa for no outro país onde esteja sediada a empresa adversária. Por isso que a escolha dos árbitros é muito importante. Eu falei que a pedra de toque na arbitragem é precisamente a vontade das partes. E o outro instituto de grande relevância é o dever de revelação, que é o que dá legitimidade ao árbitro, o árbitro não estatal. Porque o árbitro, o juiz estatal, a legitimidade dele é dada pela própria lei. Já o árbitro não estatal, a legitimidade dele dá-se pela confiança que as partes têm, tanto aquela que indica o árbitro, quanto aquela que aceita o árbitro indicado pela outra parte. Por isso é que eu digo que não é possível a convivência saudável, salutar, entre o Poder Judiciário e a ambiência de arbitragem. Obrigada, ministro. Doutora Flávia Bittar, como a senhora vê a arbitragem sendo um motor para a atração de investimentos aqui para o nosso país, sobretudo estrangeiros? E quais são os avanços necessários nesse campo para que essa segurança jurídica se mantenha, então, como um atrativo para essas empresas de fora do país? Obrigada pela pergunta, Fabiane. Bem, eu vejo que, como eu tive a oportunidade de falar aqui muito rapidamente nos primeiros 5 minutos, não há dúvida no sentido de que a arbitragem, como bem falado pelo doutor José Emílio Nunes Pinto, que é um grande arbitralista, ela faz parte da equação econômico-financeira do contrato. A arbitragem e esses estudos empíricos de direito e economia mostram que a presença da cláusula compromissória nos contratos diminui sensivelmente o custo de transação das operações, justamente por oferecer aos empresários, aos contratantes, a segurança de que aquele contrato complexo que é firmado, e que, naturalmente, todo contrato complexo é incompleto, que, se surgir uma demanda daquele contrato, será resolvida no âmbito escolhido pelas partes, por profissionais por elas eleitos, de acordo com a especificidade do conflito. Como bem lembrado aqui pelo ministro Asfor Rocha, a arbitragem ela não vem para desafogar o Poder Judiciário, ela vem para atender o anseio do contratante, o anseio do usuário, que busca uma solução mais especializada. E não é porque os árbitros sabem mais do que os juízes, mas foi como bem colocado aqui pelo Daniel no painel anterior, os juízes eles não têm tempo suficiente para se dedicar com afinco no detalhe do caso, porque eles têm uma produtividade a cumprir, porque eles têm uma pilha de processos para julgar e toda uma questão social a ser resolvida, que não é o caso da arbitragem. A arbitragem não vem para resolver problemas sociais, a arbitragem vem para resolver o problema das partes. E ao desnacionalizar o conflito, como também bem lembrado aqui pelo ministro, o investidor estrangeiro ele se sente mais confortável de solucionar os seus conflitos fora do âmbito do Poder Judiciário da outra parte. Eu acho que isso é natural. É uma questão mundial, tanto que a arbitragem é uma realidade mundo afora. Todos os grandes contratos internacionais hoje prevêem arbitragem, então não é uma desconfiança do judiciário brasileiro, ou do judiciário francês, ou do judiciário italiano. É uma questão realmente de percepção global do empresariado de que ele se sente mais confortável resolvendo os seus conflitos no âmbito da arbitragem. E qual que era o final da sua pergunta mesmo? Não, na verdade, quais os avanços necessários para que se mantenha uma segurança jurídica dentro desse contexto? Eu vejo que hoje, até mesmo pelo ranking que o Brasil ocupa hoje na CCI, que é a maior instituição de arbitragem do mundo, a mais tradicional, tem mais de 100 anos de existência, o Brasil hoje está em segundo lugar, o que mostra que o Brasil
inspira essa confiança, né? Tanto para realizar arbitragens com sede no Brasil, né? Hoje nós temos arbitragens internacionais com sede no Brasil, porque temos um ambiente jurídico seguro, quanto arbitragens envolvendo partes brasileiras que não necessariamente têm a sede no Brasil, mas cuja sentença arbitral poderá ser executada no Brasil. E como eu também tive a oportunidade de dizer rapidamente no começo, o Poder Judiciário exerceu um poder muito importante, né? Um papel muito importante nessa segurança jurídica consolidada hoje. E o que nós não precisamos é de um temor, principalmente pela comunidade jurídica internacional, que não entende como funciona o nosso legislativo, né? O deputado Efraim, nosso senador, trouxe aqui para a gente, o Arthur Lira, presidente Arthur Lira também o ministro Salomão, de que, bem, o projeto de lei entra de um jeito, mas pode sair de outro, mas o estrangeiro ele não entende dessa forma, e isso pode sim abalar a nossa segurança jurídica. Nossa, o que vai acontecer no Brasil? Tem chegado a nós muita preocupação, né? Mas agora vamos, então, acalmar a todos com essas falas que vieram hoje. Muito obrigado, doutora Flávia. Pergunta agora para o doutor Celso Xavier. Já falamos sobre isso aqui um pouco, mas vou tocar no assunto. A criação, doutor Celso, de uma jurisprudência arbitral para dar orientação às partes sobre como e por quem têm sido decididos os processos na arbitragem, pode ser um caminho para garantir a transparência e ampliar o método? Excelente pergunta. A jurisprudência como um todo, seja judicial ou seja arbitral, ela é um elemento de pacificação, né? Um elemento que estimula o investimento. Quanto maior a previsibilidade em relação a como aquela determinada lei será aplicada, melhor para o jurisdicionado, melhor para o investidor. Ele sabe exatamente o que vai acontecer. Eu, quando recebo uma pergunta de um cliente pedindo uma opinião legal, eu preciso olhar a lei, mas preciso olhar fundamentalmente como é que os julgadores interpretam aquela lei. E é nisso que a conclusão deve se fundamentar. A arbitragem veio trazer uma questão nova para o país, que é justamente uma não vinculação às decisões judiciais, ou seja, a possibilidade dos tribunais arbitrais decidirem sem necessariamente olhar para como está a jurisprudência dominante no país, ou seja, não tem uma vinculação, né? E mais do que isso, tribunais arbitrais que, pela confidencialidade, não sabem o que está sendo decidido num caso ou outro. Ou seja, você pode ter, dentro de uma mesma instituição, em casos semelhantes ou idênticos, decisões absolutamente opostas e com o risco de não se ter um recurso. Porque no judiciário, você fala assim, mas no judiciário acontece, o juiz da primeira vara decide A e o da segunda vara decide B. É verdade, mas tem um recurso que vai para o Tribunal de Justiça. E pode ainda ter, nos tribunais superiores, uma série de caminhos de incidentes, inclusive de uniformização daquela jurisprudência. Inclusive com efeito vinculante, com efeito erga omnes. Na arbitragem, não. Então, se abriu um campo para uma insegurança. Então, dou um exemplo aqui. Por exemplo, as arbitragens de cláusulas estatutárias na Câmara do Mercado da B3. Ou seja, todas as companhias abertas listadas, aquelas que estão no novo mercado, têm que ter as suas disputas resolvidas por meio da arbitragem e na Câmara do Mercado. Não pode ser em qualquer Câmara, que já é uma crítica aqui veemente que eu faço. Mas, independentemente disso, você pode ter temas de direito absolutamente idênticos em tribunais arbitrais que vão proferir decisões diferentes para companhias abertas. São companhias reguladas, que são companhias reguladas pela CVM. Então, eu, investidor, quando eu compro a ação da Petrobras, pode ser que uma determinada disputa impacte o valor daquela ação de uma maneira. Eu, investidor, quando compro ações de uma outra companhia aberta, que talvez tenha a mesma disputa, tenha o valor da minha ação impactado de outra maneira, sem que as coisas se comuniquem. Agora, a jurisprudência e dar publicidade às decisões é algo suficiente? É o primeiro passo. Suficiente não é. Tanto não é suficiente que se passou a discutir anos atrás no judiciário súmula vinculante, incidentes que uniformizam jurisprudência e têm efeitos erga omnes, justamente porque o judiciário entendeu que não bastava só conhecer a jurisprudência. Aquela jurisprudência dominante deveria ter uma função, que era a função de prevenir litígio, que aquele que conhece o resultado talvez não brigue, e talvez tenha uma conduta determinada, né? E estimular justamente
novos investimentos e novas condutas por já saber de antemão como é que aquilo vai ser colocado. Então, a jurisprudência, a publicação é uma evolução, mas, de alguma maneira, o respeito às decisões judiciais de STJ e STF e essa vinculação, no meu modo de sentir, é algo que tende a ocorrer no futuro. Posso fazer só uma parte? Eu entendo que é uma questão assim, a gente teria que fazer um seminário inteiro para tratar dessa questão da jurisprudência, né? E principalmente da questão dos precedentes judiciais. Mas uma questão que eu coloco aqui para a reflexão de todos é a seguinte: como eu já tive a oportunidade de dizer, a arbitragem ela vem para resolver o problema do caso concreto. Então, muitas vezes, a jurisprudência ela pode ficar assim como um pano de fundo que não necessariamente vai ser relevante para aquele determinado caso, porque o direito discutido pode ser o mesmo, mas os fatos são diferentes. Eu acho que o que o usuário da arbitragem quer é uma decisão específica para aquele conflito que ele tem, e não uma decisão que caiba para todos os conflitos. Agora, uma questão que se coloca que eu acho que é relevante e que vem como uma premissa o usuário quer a publicidade, porque para que nós possamos divulgar as sentenças arbitrais e ter uma jurisprudência arbitral, que particularmente eu, como árbitro, adoraria conhecer um pouco melhor como que os meus colegas decidem, até muitas vezes para me orientar nas minhas decisões, o usuário, que a gente tem visto sistematicamente, é que o usuário nega a autorização. As instituições arbitrais, aí no âmbito da autorregulamentação, que já tem sido feita, sistematicamente tem colocado nas suas regras e tem feito as indagações aos usuários ao início do procedimento. Autoriza a divulgação do seu caso, da sentença? A resposta dominante é não. Então, eu acho que nós precisamos dar um passo atrás e ouvir o usuário, não ficar falando só entre nós que isso é importante, que é necessário, que seria conveniente, mas buscar na origem, né? Conversar com os empresários, com as partes, por que não querem e será que devemos fazer um esforço, um movimento para convencê-los de que isso seria uma boa alternativa? Então, eu vejo assim, que isso não está necessariamente nas nossas mãos e que se vier de cima para baixo, né, uma lei impondo isso, o usuário pode simplesmente dizer, bom, então, esse mecanismo que eu me sentia confortável de utilizar, por N motivos, aí realmente precisamos ouvir os usuários, agora já não me interessa tanto mais, né? E a arbitragem existe porque existe o usuário. Se o usuário perder o interesse de utilizar a arbitragem, nem precisaremos mais estar aqui para discutir. E essa sua fala, Flávia, é muito interessante. Parece que ela sabia qual seria a minha próxima pergunta, e não sabia, porque não disponibilizamos previamente algumas perguntas aqui que levantamos. Mas, realmente, se o usuário não quer que isso seja autorizado, me parece que um dos pontos de discussão para se instigar a proposição de uma nova lei é a questão da transparência. Então, aí a gente pergunta para o deputado como é que se veria essa questão de se dar mais transparência a essas arbitragens, sem perder o perfil da privacidade ou da própria autorização prévia dos usuários. Quer dizer, será que, de repente, um colégio de formação desses árbitros, né, acalmaria talvez a sociedade, dando uma uniformidade ou uma certeza de que esses árbitros realmente são qualificados? Como é que o senhor enxerga, ou se já se discutiu algo a respeito dentro do parlamento? Olha, Fabiane, eu volto a insistir que, para esse tema da transparência, o que se tem que levar em consideração é que a palavra liberdade ela deve conduzir essas escolhas. A arbitragem ela tem tudo a ver com a liberdade, inclusive a própria liberdade de escolher a arbitragem. E tem uma premissa que funciona para a arbitragem, que não funciona para o processo judicial, é de que o Estado tem o dever de tutelar o equilíbrio entre as partes. No Estado, você nasce, talvez, com a premissa que, naquela relação, pode haver uma hipossuficiência de partes. No direito do consumidor se vê muito isso. É uma relação de um cidadão, de um consumidor com uma grande empresa. Então, ali você tem que ter regras para tutelar e preservar os direitos daquela parte hipossuficiente. Na arbitragem, há uma premissa que é diferenciada, principalmente nas grandes causas econômicas. Ali, cada parte tem um corpo jurídico que se pressupõe extremamente preparado para se fazer as melhores escolhas dos árbitros, com os melhores critérios,
buscando-se a melhor qualificação. Então, tem que se dar a liberdade à parte que ela possa escolher sobre a transparência ou a publicação, ou ela tem a liberdade de escolher quem vai julgá-la. Ela tem a liberdade de escolher o seu cronograma, a data, quando essa solução deve estar apresentada. E aí a gente trazer isso para que a lei tenha que dizer o que é que vai ser feito, tem que se parar com essa visão de querer que o Estado... De querer não, de se achar que o Estado tutela melhor o direito das pessoas do que elas mesmas. Se elas têm condição de tutelar o seu direito, numa situação de equilíbrio, as escolhas que essas partes farão é que devem encaminhar, devem balizar essas escolhas. Então, eu aproveito para, dentro da sua pergunta, trazer a metáfora que eu usei até na anterior. Não tem que saber o que é que a lei pode acrescentar. Talvez uma emenda supressiva valha mais do que uma emenda aditiva, nesse caso. Talvez retirar algo que possa estar atrapalhando na lei seja uma solução melhor do que acrescentar. E, se for para acrescentar, que venha de quem está no dia a dia. Os árbitros, os clientes, como foram feitos os usuários. E não acho que é papel do parlamento, né, quem está ali engravatado, em 4 paredes, querer adivinhar o que é que pode aperfeiçoar a legislação. Bom, sobre esse tema, que é fascinante, da transparência, das condições em que se dá a escolha dos árbitros, eu vou perguntar para o ministro César Asfur Rocha, que na arbitragem os árbitros são escolhidos pelas partes envolvidas. Sempre é assim. Como é possível saber se há algum tipo de conflito de interesse entre a empresa que contrata o serviço e os casos anteriores nos quais o árbitro já tenha trabalhado? Também muito pertinente essa sua colocação. Eu diria mais, como é possível saber se o árbitro que esteja sendo indicado uma parte, ele tem não ou não conflito. Primeiro, evidentemente, tem que ser completo o dever de revelação. O Celso colocou aqui que não vê diferença entre a dúvida mínima e a dúvida justificada. Na verdade, dúvida é sempre dúvida. Mas eu sei o que se quis dizer, o que se quer dizer. A gente tem que interpretar a palavra com o significado que se pretende impor a elas, e não aquilo que ela, de uma forma, dá uma interpretação, vamos dizer assim, sem profundidade. Quando se insurge contra a dúvida mínima, é a dúvida sem que não tenha a mínima procedência, não tem a mínima aceitação, a mínima razão de ser. É a dúvida frívola. É aquela que na verdade, só uma alucinação da parte que contesta a indicação, só nessa alucinação é que se vê que o árbitro não está apto a exercer a sua atividade com absoluta isenção, com absoluta imparcialidade. Acho mais apropriado permanecer, a qualquer momento, o termo dúvida justificada. A dúvida justificada é a dúvida que ela traz em si mesma. Só o fato de ela existir traz realmente alguma desconfiança da imparcialidade que o árbitro pode ter. Então, já precisa haver uma revelação maior, mais profunda, com maior profundidade, que, aliás, é esse. O Tribunal de Justiça de São Paulo tem um precedente do desembargador Forte Barbosa, que ele fala que é a mais não poder. A revelação tem que ser com contundência, porque a revelação não está a critério do árbitro, saber se tem dúvida ou não, mas é para... ela está submetida à avaliação da parte. Se é difícil assim, a maior dificuldade é saber quais são
os motivos que possam ter acontecido em outras arbitragens, se nós não temos nenhuma... O sigilo é absoluto nas arbitragens. Isso aí é como disse já diversas vezes aqui, é motivo para mais outros debates. Na verdade, o que se deve exigir cada vez mais, esses são caminhos que devem ser encontrados, não pela lei, mas pelo próprio aperfeiçoamento, da arbitragem. É assim que vejo. Eu queria reforçar um ponto que a Flávia trouxe, eu percebi que ainda não havia sido muito comentado, inclusive nos painéis anteriores, sobre a reação da comunidade internacional sobre esse projeto de lei, porque realmente, e você trouxe isso, parece uma desconfiança. Se há 26 anos o Brasil tem uma arbitragem que não funciona, né, esse projeto de lei realmente significa que no Brasil a arbitragem não funcionou tão bem assim. Então, nós podemos confiar no Brasil, na sociedade brasileira. Então, eu queria que você reforçasse um pouco sobre isso e trouxesse para a gente a sua percepção de como a comunidade internacional tem reagido a esse projeto de lei. Bom, a arbitragem, ela tanto funciona e tanto é confiável no Brasil nos últimos 25 anos, né, quase 26, que hoje estamos, né, pedindo perdão por ser repetitivo, no segundo lugar do ranking das arbitragens CCI. E é por isso que esse projeto de lei causou tanta preocupação na comunidade internacional, dizendo, bom, o Brasil, temos todos uma segurança, temos uma confiança de que a arbitragem funciona no Brasil, de que o Poder Judiciário tem uma boa percepção da arbitragem, uma boa, eu diria até uma parceria, né? Hoje nós temos efetivamente uma segurança muito grande que o Judiciário é técnico, né? E aí, obviamente, temos os tribunais estaduais, mas o fim desse caminho é o STJ, e nós temos aí ministros extremamente conhecedores da arbitragem que trazem essa segurança para o usuário nacional e internacional, né? O STJ também faz o papel de reconhecer e homologar as sentenças arbitrais estrangeiras, tem feito isso com absoluta competência e tecnicidade e, de novo, né, oferece uma segurança jurídica muito grande para a realização da arbitragem no Brasil. Por isso é que eu vejo que, como temos comentado aqui, há questões a serem aprimoradas, sim, por que não e como não, né? Como tudo, né? Como eu disse, como nós mesmos, como seres humanos, as instituições, as leis, o direito e o mecanismo de solução de conflitos, ele pode sim ser aperfeiçoado e eu acho que é muito saudável que assim seja, né? Mas não que venha efetivamente imposto por uma legislação que traz questões aí que não existem em nenhum outro lugar do mundo, né? O Comitê Brasileiro de Arbitragem fez uma pesquisa com todos os países da OCDE, e nenhum dos países da OCDE traz nas suas legislações pontos que estão sendo sugeridos no projeto de lei agora em discussão. Então, isso realmente traz uma preocupação muito grande. Eu queria aproveitar esse um minutinho aqui que eu tenho, só para fazer falar algo em relação à pergunta anterior, do dever de revelação. Eu vejo assim, o Brasil... acho que segue, precisa continuar seguindo as melhores práticas da arbitragem nacional e internacional. E, nesse sentido, existem as regras da International Bar Association que trazem os parâmetros objetivos para serem avaliados pelos profissionais ao fazer a sua revelação. Como disse o ministro, né, não é, o próprio árbitro, como que às vezes não é uma coisa que está dentro dele, né, ele precisa olhar para o usuário. E tendo critérios objetivos para fazer essa aferição, é a melhor saída, porque o subjetivismo ele é muito perigoso, porque se a gente se guiar pelo subjetivismo, você pode revelar alguma coisa e não revelar outra, e aí aquilo que não foi revelado vai ser olhado com desconfiança. Então, por isso é que eu sou uma grande defensora da utilização das regras da ABA, porque são as que existem. Ou será que precisamos ter regras adaptadas ao ordenamento jurídico brasileiro? Talvez possa ser algo que a gente possa debater também. Mas o grupo que fez as regras da International Bar Association é composto de
profissionais do mundo inteiro, inclusive do Brasil. Então, trouxe realmente essa diversidade cultural para a discussão, e eu vejo com muito bons olhos a utilização dessas diretrizes, né, que são normas de soft law, para guiar o dever de revelação. Muito bom, muito obrigado, Flávio. Eu ia a próxima pergunta para o Celso, e era exatamente sobre isso. Perguntar, depois de 26 anos de regulamentação da arbitragem no Brasil, hoje, o que há já de modernização em regras usadas em outros países que podem ser espelhadas para a prática aqui no Brasil? Que regras tem a International Bar Association ou outras que poderiam ser observadas, não copiadas, mas adaptadas para a realidade brasileira na sua avaliação, Celso? Boa pergunta. Acho que esse é um tema, claro, que merece um seminário sobre isso. Eu diria o seguinte, só para não fugir muito dos temas que já foram abordados e a gente sair daqui com alguma lição, talvez. A parte da jurisprudência realmente tem esse duelo entre publicidade, o que é bom para a sociedade, mas as partes, de fato, às vezes não querem isso, né? Agora, há como sim você publicizar uma decisão, uma sentença, guardando o anonimato das partes. Ou seja, dá para você tirar o nome das partes, dá para você tirar alguns trechos que talvez, pela natureza da disputa, tragam ao público conhecimento sobre as partes envolvidas. Ou seja, isso é viável. Dá trabalho? Dá trabalho, mas é viável. Tá? Em relação a isso, se você fizer uma pergunta para um macaco se ele quer banana, ele vai falar que é banana. Se você fizer uma pergunta para o jurisdicionado se ele quer a sua disputa exposta, muito provavelmente a resposta vai ser, não quero, ainda que não tenha nada por trás disso. Então, perguntar isso para as partes sugestiona a resposta. O que tem acontecido no judiciário paulista, se isso é certo ou errado, é uma outra discussão. Mas as ações anulatórias e até, às vezes, algumas ações cautelares não correm em segredo de justiça, o que traz uma maluquice. Quer dizer, você tem uma arbitragem confidencial, uma ação anulatória que é pública e que todo mundo vê. Isso tem ocorrido rotineiramente no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é algo que vai chegar para o STJ vai ter que decidir, vale uma coisa ou vale outra, que não dá para ter dois pesos e duas medidas para uma mesma situação. Então, acho que a modernização mundial é no sentido de dar publicidade a decisões para que se forme uma jurisprudência, mantido o sigilo, mantida a confidencialidade. Acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, esse debate sobre o dever de revelação é o mais importante da arbitragem. A arbitragem ela é decidida de uma vez, por pessoas que são escolhidas pela parte, ou seja, não é algo randômico, você não escolhe o juiz, então é o advogado, é a parte que escolhe. Você não tem recurso, você não tem CNJ, você não tem corregedoria, você não tem publicidade, ou seja, não tem nenhum método de fiscalização. Você tem depois uma ação anulatória, que em tese também tramitará em segredo de justiça. Então, o dever de revelação ele é o pilar da rigidez do sistema. Vejam a importância disso. É ele que vai evitar que esse sistema colapse. Por isso, ele é muito importante, ele é muito debatido, e tem vozes discordantes para todo lado. As regras da IBA, como a Flávia bem colocou, foram regras discutidas no mundo inteiro, no âmbito de advogados mundiais, por isso que é a International Bar Association, que tem lá exemplos. Por que são exemplos? Porque a cultura ela é muito diferente de país para país. Algo que seria aceitável aqui entre parte, o advogado e árbitro, na Suécia é uma heresia, na Alemanha é uma heresia, e vice-versa. Né? Quer dizer, o que dirá, por exemplo, de um advogado de uma parte que encontra o seu árbitro e toma um mate-leão na praia de Ipanema? Pode acontecer. É certo, errado? Pode ser errado, pode ser algo absolutamente corriqueiro. Se você fizer essa pergunta, novamente eu estou falando aqui sueco, por exemplo, mas se for para qualquer país de índole mais formalista, vai ver nisso uma heresia, vai falar, pelo amor de Deus, se eu souber que o árbitro escolhido pela outra parte encontrou, o advogado encontrou o árbitro na praia de Ipanema e tomou um mate e jogou futevôlei, ele vai ficar muito desconfiado em relação a isso. Então, às vezes, o que acontece, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, os juízes têm uma série de privações que não são oponíveis aos árbitros. Mas ser árbitro é uma opção, é uma escolha de vida, né? É uma escolha profissional. Às vezes não dá para ser árbitro, ser advogado, ser parecerista, ser tudo isso e manter o mesmo nível de relacionamento que um advogado mantém, justamente para guardar essa aparência.
Às vezes o problema não é em si, é na aparência. O árbitro precisa guardar uma aparência, assim como os magistrados também guardam por conta da credibilidade das decisões. Queria só fazer um esclarecimento aqui, até uma notícia, né? Que essa questão da publicação dos extratos da sentença, Celso, eu acho que é super válido. E eu aqui falando pela Camarb, é um projeto que a Camarb já está colocando em prática, realmente é um projeto muito trabalhoso, né? De fazer o extrato dessa sentença sem divulgar o caso e sem divulgar informações que permitam a identificação do caso. Porque muitas vezes, como os casos que são levados à arbitragem são tão complexos e são tão, às vezes, específicos, que a própria publicização da sentença, mesmo sem colocar o nome das partes, sem indicar o conflito em si, pode levar à identificação do conflito. Então, é algo assim muito difícil de ser feito e muito delicado. Mas a Camarb já está avançando nesse sentido e outras instituições arbitrais, acho que o CAN-CCBC também já está fazendo isso, acho que a Câmara FGV também pensa em fazer, enfim, as instituições estão atentas a isso e me parece que existe sim um movimento bastante favorável nesse sentido. Muito obrigado, Flávia. Compromisso nosso de fazer um debate produtivo, objetivo, direto, está sendo cumprido. Nós temos aqui cerca de 15 minutos finais. E eu gostaria de pedir para os 4 participantes que fizeram observações tão pertinentes que, no entender de cada um de vocês, ocupassem o tempo agora. Passo a palavra a cada um, começando pelo deputado Efraim, para que sumarizassem o que falamos aqui, o que fica de mensagem para quem está refletindo sobre o tema, sejam congressistas, sejam advogados, sejam as partes, todas as empresas que usam o sistema de arbitragem. Então, gostaria de passar a palavra para o deputado Efraim Filho, para fazer suas considerações finais e nos dizer que mensagem tira dessa discussão que acabamos de ter. Fernando, eu acredito que o papel que nós temos de cumprir aqui nesse seminário é trazer a visão do parlamento, né, do Congresso sobre o tema e dar a quem nos assiste, né, também o entendimento desse processo legislativo que, logicamente, tem suas nuances, né, e suas peculiaridades, diferente do processo judicial ao que as pessoas estão aqui mais afeitas. Então, apesar do que a Flávia falou, de que a apresentação de um projeto de lei, né, o que lá nos Estados Unidos a gente escuta muito falar como bill, né? Então, aqui um projeto de lei por um parlamentar, independente da autoria de quem seja, ele é a expressão de vontade de 513avos. Né? Ou seja, é o pensamento de um membro entre uma casa de 513. Então, ele está muito longe de representar sequer um pensamento minoritário ou, muito menos, uma corrente de que essa modificação acontecerá. Então, é preciso, sim, ter prudência nesse momento, ter cautela. A gente sabe da repercussão que isso causa, natural. A gente sabe do alcance que tem, por exemplo, que se chegou a discutir, isso prejudica ou não a entrada do Brasil na OCDE, né? Ou seja, isso vai fazer com que o Brasil ganhe ou perca posições no ranking Doing Business da liberdade, Economic Freedom e tal, e por aí vai. Quer dizer, calma, gente, calma, tranquilidade, prudência. Acho que o parlamento é essa casa que tem essa vocação para as discussões. Nosso parlamento é bicameral, exatamente para que se haja essa possibilidade de revisão e, de repente, uma decisão ser tomada, né, no afã de um momento. Então, acho que a visão do Congresso sobre o tema é dizer que é um projeto de lei que necessariamente não precisa avançar. Como eu falei, ele pode ser discutido e o caminho dele ser o arquivamento. Não tem que se ter às vezes as pessoas têm ideia de que desse projeto tem que se aproveitar algo. Não, se não se aproveita nada, não vai nada à frente. E se dá para se aproveitar algo, até um substitutivo pode ser feito. Então, eu acho que a visão do leigo, né, ela sempre tem que ser muito vista nesse momento, tanto do leigo, né, daqui para lá, como eu digo, muita humildade em saber que a expertise e o know-how da vivência do dia a dia é de quem está na arbitragem,
como também quem não conhece o processo legislativo de sair fazendo, às vezes, algumas previsões, né, até meio catastróficas sobre o tema. E para concluir esse tempo da consideração final, que é para isso mesmo, uma anedota, né? Ontem, quando eu comentava que ia fazer um debate sobre a arbitragem, o amigo disse, só não mexa com os amigos do Flamengo, né? Então a gente vê que tem visão para tudo e vai com muita calma cuidar desse tema que é importantíssimo. Ele tem um alcance, né, que mexe com a economia, que mexe com a sociedade e, como eu falei, um tema hoje que é muito forte no Brasil, que mexe com a própria liberdade, a liberdade de escolha, e preservar as liberdades no Brasil é sempre uma tarefa, né, de vigilância permanente. É isso. Muito obrigado, deputado Efraim, senador eleito. Tarefa grande para o ano que vem. Eu queria agora fazer a seguinte ordem, passar a palavra para a doutora Flávia, depois para o doutor Celso, e homenagear o nosso ministro César Asfor Rocha, com a palavra final para fechar a nossa mesa aqui. Tá bom? Doutora Flávia. Obrigada. Bom, me parece que a mensagem que fica aqui é uma mensagem de tranquilidade, não é? Eu acho que se houve realmente uma preocupação muito grande por parte de leigos aqui, e eu me incluo nessa comunidade, né, que não está dentro do legislativo, isso veio em razão de um assodamento na tramitação do projeto de lei, né? Eu acho que quando foi pautado em regime de urgência, realmente causou uma preocupação muito grande. Felizmente, isso não aconteceu, mas nós que não estamos dentro do parlamento e não sabemos efetivamente como que as coisas tramitam e como segurar, enfim, realmente causou uma preocupação muito grande. Em pleno período pré-eleitoral, o país pegando fogo e o projeto de lei que trata da arbitragem, sem nenhuma discussão com a sociedade, pautado em regime de urgência. Então, eu acho que o alvoroço do nosso lado veio muito em razão disso. Mas a mensagem que fica hoje, deputado e todos que nos assistem, é que o parlamento está consciente da necessidade desse debate, né? É um debate amplo que precisa passar pelo trâmite do legislativo, pelo rito, né? Se o projeto de lei existe, temos que seguir o rito, né? Estamos aí aguardando ansiosamente o agendamento da audiência pública para o ano que vem, certamente, sem prejuízo de realizarmos outras conversas, mas eu acho muito importante que seja realizada essa audiência pública, com a participação da indústria, com a participação da administração pública, com a participação do Comitê Brasileiro de Arbitragem e de representantes de todas as instituições arbitrais que devam também se manifestar. Gostaria de trazer também uma palavra em relação à expansão da arbitragem no Brasil, né? Foi trazido aqui pelo Daniel que a pesquisa da professora Selma Lemes não aborda todas as arbitragens do Brasil, é fato, né? Ela aborda 8 câmaras, mas já temos, falando pela Camarb, hoje nós temos escritórios em Recife, em Salvador, em Goiânia, Rio, São Paulo, né, naturalmente, e Belo Horizonte, que é a nossa sede. Então, a arbitragem ela vem se expandindo pelo Brasil, ela vem atendendo os usuários do Brasil inteiro, e as listas das câmaras de arbitragem não são mais listas fechadas. Hoje, eu acho que pouquíssimas instituições trabalham com listas fechadas. Isso veio da autorregulamentação. E listas que, por exemplo, novamente dando o exemplo da Camarb, que é o único que eu posso dar, começamos com uma lista de 50 nomes há 20 anos. Hoje, a nossa lista tem mais de 400 nomes, né? A Camarb promove uma competição brasileira de arbitragem que é voltada à formação de novos profissionais no mercado. Então, existe essa abertura, o mercado está em ampla expansão e temos espaço para que todos que se interessem por arbitragem possam participar, possam atuar, basta querer, basta investir tempo e energia no Instituto da Arbitragem, né? Não adianta ficar em casa de braços cruzados esperando vir a arbitragem até você, né? Cabe ao profissional interessado também fazer aí o seu movimento para atuar nesse mercado que é tão promissor e está realmente muito aberto aí para toda a sociedade, para toda a comunidade jurídica. Agradeço mais uma vez a oportunidade, parabenizando o Poder 360 pela realização do evento. Doutora Flávia Bittar, eu é que agradeço, muito obrigado por sua contribuição. Passar a palavra agora para o doutor Celso Xavier. Fernando, acho que tiraria talvez 2 grandes lições. A primeira, aqui um pouco um repeteco do que a Flávia já colocou,
Acho que o projeto de lei ele não é necessário para o fim a que ele se propõe, né? Quer dizer, a nossa lei já é suficientemente boa para atacar aquelas questões que constam da exposição de motivos. Não há necessidade de uma alteração legislativa. Isso não quer dizer que não haja uma necessidade de alteração legislativa para aperfeiçoar a arbitragem em outros campos. Então, por exemplo, aqui um tema que não foi discutido é o que se chama de arbitragem coletiva. Existem algumas tramitando também na Câmara do Mercado. É algo que não tem nenhuma previsão legal, nenhuma regulamentação, onde existem alguns tribunais arbitrais, talvez inovem criando isso, quando se quer uma legislação anterior referente a isso, tentando fazer uma colcha de retalhos de outras leis, como a Lei da Ação Civil Pública, o Código de Defesa do Consumidor, que inclusive são anteriores à própria lei de arbitragem. Veja só, aplicar a lei que é anterior à própria criação da arbitragem no país. Então, esse é um tema importante, esse é um tema difícil, mas que tem que ser debatido. E eu acho que com o debate, se esse debate vingar, certamente é um tema que demandaria uma alteração legislativa, e aí talvez um projeto de lei seja muito bem-vindo em relação a isso. Então, talvez a gente possa fazer do limão uma limonada e pegar um projeto de lei que está em tramitação e usá-lo para outras finalidades que, sim, seriam, acho que, muito bem-vindas pela comunidade arbitral, pelos usuários. Por outro lado, como disse o deputado Efraim, ainda que o remédio seja equivocado, ele tocou em pontos importantes e que a gente não pode fazer vista grossa em relação a eles, em relação à eficiência, à celeridade, em relação justamente à questão do dever de revelação, que é o pilar fundamental da rigidez do procedimento arbitral. Mas isso não depende de legislação, isso depende de jurisprudência. Depende muito provavelmente, sinto que o ministro Salomão não esteja mais aqui, mas do STJ. Porque a jurisprudência sobre o dever de revelação não só orienta a segunda instância, a primeira instância, mas orienta os tribunais arbitrais, orienta os árbitros, orienta os comitês de impugnação no seio das câmaras arbitrais. Porque ao se saber que o STJ, talvez em algum expediente erga omnes, ou mesmo em recursos especiais, decidiu de maneira A ou de maneira B, o árbitro vai saber que, ao revelar ou não revelar, ele está amparado por uma decisão judicial, um precedente que talvez seja ou não vinculante, mas que é uma referência, coisa que hoje não existe. Hoje o árbitro olha para a lista do IBA, mas às vezes a lista da IBA ela não é aplicável ao caso, porque ela depende da anuência das partes, porque também não é lei, é uma referência internacional. Então, essa parametrização de jurisprudência, acho que talvez o dever de revelação seja o primeiro elemento a ter realmente uma análise por parte do STJ, ela passa a ser muito importante prospectivamente, inclusive. Acho que essa é a grande lição que eu tiraria da discussão da manhã, Fernando. Muito obrigado, Celso. Eu estava aqui pensando, enquanto já ouvi todos, já vou passar a palavra para o ministro César Asfor Rocha, que como é bonita essa palavra e esse verbo aperfeiçoar, que guia o avanço da sociedade, da humanidade como um todo. O senhor sabe, ministro, que nós somos um veículo de comunicação jornalística e a nossa missão é apurar a verdade dos fatos. Para quê? Para ajudar a aperfeiçoar a democracia. Teve até uma discussão uma vez se a gente deveria dizer que é para defender a democracia. Não, é muito mais amplo dizer que a gente quer ajudar a aperfeiçoar a democracia, porque ela está em processo de aperfeiçoamento constante. A democracia foi inventada pelo homem. Ninguém nasce democrata. Então, o sistema de arbitragem também, ele não é um descobrimento que foi feito e está definido para sempre. Ele sempre pode ser aperfeiçoado. Fazendo uma brincadeira no intervalo, acho que eu estava conversando com alguém e disse, se a gente fosse contra aperfeiçoar qualquer coisa, a gente usava uns 15, 20 anos aqueles celulares StarTAC, Motorola, e achava eles muito bonitos, né? Tinha uma tampinha, abria, mas a gente tinha que ser a favor do aperfeiçoamento. Hoje a gente tem celulares melhores. Tudo pode ser aperfeiçoado. E, nesse sentido, é a contribuição que o Poder 360, a OAB Nacional, ofereceu hoje aqui, trazendo pessoas tão ilustres, tão bem informadas sobre o tema, para que a gente possa, sim, quem sabe, num futuro próximo, aperfeiçoar a arbitragem. Queria passar a palavra para o senhor para encerrar com as suas conclusões, ministro.
Muito obrigado, Fernando. Eu quero lhe parabenizar pelo título que você deu a esse seminário, Aperfeiçoamento. Na verdade, nós todos somos, todos nós da área jurídica, somos mais críticos do que propriamente termos as nossas atenções voltadas para melhorar o sistema que nós encontramos. São 2 pontos principais que eu posso trazer como conclusão de todos esse debate por pessoas tão qualificadas e de formações bem diferentes. Primeiro, não há aceitação da lei, do projeto de lei que aí está posto, inclusive pelo próprio eminente deputado, formação jurídica consolidada e agora senador Efraim Filho, que participou da criação dessa lei, e ele mesmo traz a sua discordância com o que ali está posto. Então, esse é o primeiro ponto. Acho que unânime por todos nós. Segundo, é que também reconhecemos que temos, não diria vícios, mas temos deficiências a serem extirpadas e aperfeiçoamentos a serem feitos. A arbitragem é uma grande dama que tem cheia de virtudes, cheia de altas qualificações, mas que tem também os seus defeitos. Precisa ser qualificada. Eu me lembro, isso me faz lembrar 2 coisas. Primeiro, eu acompanhei de perto, vocês não têm idade para ter acompanhado assim, a formação, a luta do senador Marco Maciel, depois presidente, para trazer para o Brasil a lei da arbitragem. E é reflexo, ao que parece, do consenso de Washington, onde se postulava por um Estado liberalizante e aí a solução de conflitos com viés liberal, isto é, pelas próprias partes e não com a presença estatal. Sei muito bem a dificuldade que o senador Maciel teve para isso. E sei também as angústias que todos nós vivemos na expectativa de saber qual seria o veredito a ser dado pelo Supremo quando foi apreciar a sua constitucionalidade. Foi a grande vitória. A primeira grande vitória da arbitragem do Brasil foi a lei. E a segunda grande vitória foi a decisão do Supremo Tribunal Federal reconhecendo a sua constitucionalidade. Mas o que a gente não pode deixar de ver que há vícios a serem extirpados, do nada, algumas deficiências a serem corrigidas. Isso me faz lembrar a época em que o judiciário era visto como um habitante numa torre de marfim, inexpugnável, fechado em si mesmo. Daí surgiram os movimentos muito grandes contra o judiciário, inclusive CPI, conduzida pelo saudoso senador Antônio Carlos Magalhães, e, posteriormente, a instauração do Conselho Nacional de Justiça, fruto da reforma do Judiciário, da emenda constitucional que trouxe a reforma do Judiciário, amplas repercussões no Poder Judiciário. A partir daí, o Judiciário deixou de ser inexpugnável e o juiz deixou de ter aquela arrogância de que ele não poderia ser visto, que ele era uma figura austera que não permitia que nenhuma perquisição, nenhuma investigação sobre si. Hoje, de uma certa maneira, está havendo isso na arbitragem. Nós devemos ter muito orgulho da arbitragem brasileira, que é reconhecida, como disse a professora Flávia aqui, é reconhecida mundialmente, é a segunda de trabalhos, a segunda em número de arbitragens no mundo, pela CCI, mas ela tem falhas a serem corrigidas. Nós temos que ter esse reconhecimento, deixarmos de lado vamos dizer assim, uma atitude de soberba que ainda não alcançamos, mas reconhecemos que nós precisamos mudar, porque se nós não mudarmos, vai acontecer o que houve com o Judiciário, que não quis mudar e veio a imposição com a reforma do Judiciário, contra, inclusive, com a criação do Conselho Nacional de Justiça, contra o que o Judiciário queria. Veio muito além daquilo que o Judiciário quis alcançar. Se nós não tivermos o cuidado de, por nós mesmos,
fazemos essas alterações, essas modificações, essas correções de rumo, nós corremos o risco de depois vir o Poder Legislativo, sem a presença dos integrantes com a lucidez que tem hoje, e impor modificações que podem ferir de morte a arbitragem no Brasil. Muito obrigado, Fernando. Eu me sinto muito lisonjeado de poder participar com todos vocês deste evento que muito brilho trará para a arbitragem brasileira.